Hoje eu preciso falar de um assunto sério que está acontecendo aqui na Tailândia e que muita gente não sabe. A imigração tailandesa está apertando muito as regras para estrangeiros e já barrou a entrada de quase 3.000 pessoas só esse ano. Isso não é brincadeira. Se você pensa em morar na Tailândia ou já mora aqui e fica renovando visto ou só usa o visto de turista o tempo todo, esse vídeo é para você. Eu vou explicar o que mudou, por que isso está acontecendo e como você pode evitar ser barrado na imigração. Então vamos lá. Por que isso é importante? Primeiro, vamos entender o contexto. A Tailândia sempre foi um país muito aberto para turistas. Você chega no aeroporto, carimbam o seu passaporte e pronto. Você consegue ficar 90 dias no país sem precisar fazer nada, né? Isso no caso dos brasileiros. Para alguns estrangeiros é 60 dias. Isso se chama isenção de visto. E até 2024, muita gente usava isso para morar na Tailândia sem precisar tirar um visto de longo prazo. Como? Fazendo o famoso Border Run, que é o Visa Run. É um esquema que basicamente funciona assim. Você entra na Tailândia com uma isenção de visto por 90 dias, ou no caso de outros países, você entra com 60 dias e depois estende por mais 30 dias dentro do país, totalizando 90 dias. E quando esse prazo está acabando, você vai até um país vizinho, como Camboja, Laos ou Malásia, literalmente passa uma noite lá e volta no dia seguinte e ganha mais 60 ou 90 dias de isenção de visto. E você fica repetindo isso infinitamente. Teve gente que morou anos na Tailândia fazendo isso, tinham até agências especializadas que levavam você de van até a fronteira, fazia todo o processo e te trazia de volta no mesmo dia. Mas em novembro de 2025, o governo tailandês bateu o martelo e falou chega. Eles deixaram bem claro o motivo. Esse esquema de Visa Run estava sendo usado por criminosos, pessoas trabalhando ilegalmente e redes de crime organizado, tipo golpes online, operações ilegais de cassino, tráfico. E a Tailândia virou base para muita gente que não deveria estar aqui. E aí, a imigração tailandesa anunciou oficialmente que a partir de agora, quem fizer mais de 2 Visa Runs sem uma razão válida vai ser barrado na entrada do país. E o que mudou na prática? As regras oficiais não mudaram, ainda existe a isenção de visto de 90 dias para os brasileiros. O que mudou agora foi a fiscalização. Agora, os oficiais de imigração receberam ordens claras para identificar e barrar pessoas que estão usando essa isenção de visto como se fosse uma residência permanente. Eu vou te explicar como eles fazem isso. Eles classificam as entradas com base em 2 critérios: a duração de estadia e o seu padrão de viagem. Se você entrou 2 ou 3 vezes no ano, ficou quase 90 dias em cada entrada, ou seja, ficou o máximo possível antes de sair e voltar, isso já é classificado como Visa Run. E se você já fez isso 2 vezes, na terceira tentativa, as chances de ser barrado são altíssimas. Agora, se você entrou 5 ou 6 vezes no ano, mas só ficou 1 ou 2 semanas em cada entrada, isso não é considerado Visa Run. Você está entrando como turista de verdade, então isso está tranquilo. O problema é quando o padrão mostra que você está morando aqui, você não está visitando. Aí você me pergunta, Léo, qual seria o limite de dias, né? De acordo com as informações que eu consegui, o número aproximado é mais ou menos 150 dias de isenção de visto no ano. Se você ultrapassar isso, você vai começar a levantar uma bandeira vermelha. Para você ter uma ideia, no caso você pega os 90 dias, aí você sai e volta, você tem mais 90 dias, isso até dá mais do que 150 dias, dá 180. Se você tentar estender de novo, fazendo mais uma entrada, na terceira vez, você vai ter uma grande chance de ser barrado. E isso vale tanto para a entrada pelo aeroporto quanto por fronteiras terrestres. Não faz diferença. E como é que eles sabem do seu histórico? Aqui é onde a coisa fica séria. Os oficiais de imigração, todos conseguem ver o seu histórico de entrada e saída na Tailândia. Não importa se você trocou de transporte, trocou de passaporte, porque tudo é ligado biometricamente com a sua digital, sua foto, seu reconhecimento facial. Eles veem quantas vezes você entrou, quanto tempo você ficou, quando saiu, tudo. E ele tem um histórico muito grande de vários anos, desde a primeira vez que você pisou no país. Então, se você acha que vai trocar de passaporte e conseguir resetar o histórico de alguma forma, esquece que não vai funcionar. Em caso você visite a Tailândia todo ano por alguns meses e passar uma temporada aqui, o inverno, por exemplo, vem em novembro, fica até março, abril, depois volta para o país. Nesses casos, tecnicamente não é o alvo dessa fiscalização, porque você está visitando como turista, você não está morando aqui o ano inteiro, mas mesmo assim, você pode ser questionado e provavelmente você vai. E se você quiser já passar de mais de 4 meses, 5, 6 meses na Tailândia, aí você já tem que começar a pensar em tirar um visto de turista de múltiplas entradas, né? Que se chama o MEV, o Multiple Entry Visa. Esse visto te permite ficar até 6 meses na Tailândia e ele foi feito exatamente para esse tipo de situação. Então, se você não quer passar estresse na imigração, é só tirar esse visto e pronto. Eu tenho um vídeo falando mais sobre os vistos que tem na Tailândia. Se você quiser assistir, tá aqui no
card aqui em cima, mas basicamente quem está sendo mais afetado com essa nova fiscalização? Primeiro são os nômades digitais, os freelancers que trabalham online e ficam pulando de país em país em cada 2, 3 meses usando essa isenção de visto. Muitas pessoas moram na Tailândia, vão para o Vietnã, vão para a Malásia, ficam fazendo esse círculo, né, pelo Sudeste Asiático, e isso não é visto com bons olhares agora. Segundo, as pessoas que estão morando na Tailândia de forma informal, sem visto adequado, só fazendo border run. E terceiro, são as pessoas envolvidas em atividades ilegais, e esse realmente é o grupo que o governo está de olho de verdade. Mas se você é turista, você quer passar umas férias de 1 a 2 semanas, se você não vai ter problema nenhum, provavelmente não vão te perguntar nada na hora que você chegar. Principalmente se você for visitante pela primeira vez, provavelmente não vão te perguntar nada. Essa fiscalização não é para você. Eu vi vários vídeos de estrangeiros, né? Não tem muitos brasileiros fazendo esse tipo de esquema, mas estrangeiros vindo da Europa, dos Estados Unidos, fazendo esse tipo de esquema, no caso tentando viver aqui, né, como trabalhando online ou fazendo qualquer coisa, sem um visto adequado. E o que acontece se você for barrado? Primeira coisa, você não fica na lista negra deles para sempre, você só é negado naquela entrada específica. O que você tem que fazer é sair do país e tirar um visto adequado de longo prazo. Pode ser um visto de trabalho, um visto de estudante, um visto de aposentadoria e pode ser também o visto do DTV, né? O DTV, também já fiz um vídeo sobre ele, se você quiser assistir, tá aqui o card. Eu vejo vários relatos no Reddit e no Facebook, que geralmente é uma comunidade mais engajada sobre esse assunto, mas enfim, muitas pessoas chegam em Bangkok ou em Chiang Mai ou Phuket, eles são interrogados e no final barrados, né? E no final, basicamente deportados, vão ter que voltar para o país de origem. Muitas dessas pessoas conseguem aplicar para um visto, né? Você não é barrado para sempre, vocês voltam sem problema. Foi exatamente isso que eu fiz. Eu passei 3 entradas aqui com isenção de visto, só com o meu passaporte, e aí na terceira vez eu vi que já era hora de tirar, né? Aí na quarta vez eu já tinha um visto e foi bem tranquilo. Mas então, se você é um turista normal, você quer evitar ter dor de cabeça na imigração, tem um checklist rápido que você pode fazer. Primeiro, você sempre preencher o TDAC, né? Que é o cartão de Arrival, no Arrival Card. É obrigatório desde maio de 2025. Você faz online pelo site oficial da imigração tailandesa. Demora poucos minutos. Isso eles sempre pedem ali na entrada. O segundo é você ter prova de passagem de saída. Isso é muito importante. Um voo de volta. Pode ser para um voo de outro país. A imigração pode pedir e isso também serve como reforço que você não vai ficar lá ilegalmente. Terceiro, se essa for a sua segunda ou terceira entrada consecutiva de vários dias, você vai ser questionado, né? Mas só você responder com calma. Se você tiver suas respostas promptas, os seus voos, os seus motivos, é só você falar que eles vão entender, né? Mas muito importante tenha o seu voo de volta. Mas a minha recomendação final é tirar um visto, vale muito a pena. Na minha opinião pessoal, existem 2 melhores vistos para você tirar. Se você tiver menos dinheiro, você entra com visto de estudante. Você não precisa de um valor altíssimo de comprovação de renda, como o DTV. Você entra em um curso de tailandês e fica aqui por bastante tempo. Ou o DTV, se você tem mais caixa para ficar aqui, você consegue tirar esse visto. Mas, no final das contas, para a maioria das pessoas, não mudou nada, assim, para turistas de verdade. Tailândia continua sendo um dos países mais fáceis e acolhedores do mundo para você visitar e ficar aqui. O que eles realmente estão fazendo é fechar as brechas que estavam sendo abusadas. Isso é normal, todo país faz isso de tempos em tempos. Então, relaxa. Se você está planejando vir para a Tailândia de férias, não precisa se preocupar. Você pode vir tranquilo, mas se você está pensando em morar aqui, ou mora e está fazendo border run, né, o que eu acho muito raro hoje em dia, eu recomendo muito que você regularizar a sua situação. Então, para encerrar, as novas regras não mudaram a lei, mas mudaram a fiscalização. Então, se você quiser mais vídeos sobre a vida real na Tailândia, eu fale sobre mais assuntos, deixe a sua sugestão aqui embaixo, o seu comentário, o seu like também, que me ajuda muito. Eu vejo que vocês estão gostando bastante do meu conteúdo, então eu vou sempre postar vídeos para vocês aqui. Obrigado pelo apoio, pessoal. Até o próximo vídeo e fui!